Olá, como vai você? Eu sou o Dom Woody, essa é a Brabo TV e esse é o Jornal da Noite. Vamos dar uma olhadinha nas principais notícias do dia no Brasil e no mundo para que você fique bem informado. Então eu te convido a fazer essa viagem comigo para a gente ficar bem antenado no que está acontecendo. Então, vem com a gente. Bom, foi notícia no G1, a Câmara aprova texto base de projeto que limita a alta do salário mínimo. Proposta também obriga biometria para programas do governo, afrouxa mudanças do BPC e exclui mudanças no reajuste do Fundo Constitucional do Distrito Federal. A Câmara também aprova PEC sobre abono e supersalários, mas reduz impacto previsto pelo governo. Texto aprovado diminui a economia com o Fundeb, que teria grande importância no corte de gastos. Senado ainda vai votar. Bom, na verdade não houve corte de gastos, e sim aumento de impostos, né? Mas isso lógico que o G1 não vai mostrar. O Senado também aprovou o texto base da primeira proposta do corte de gastos e mantém fim do DPVAT. Texto que segue para a sanção do presidente Lula cria gatilhos para aumento de despesas e autoriza o uso de fundos para pagar dívida pública. Bom, mais uma vez o governo Lula assumindo que o DPVAT, que foi um benefício promovido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, foi uma boa medida, mas sempre tem um jabuti nessa árvore, né? E esse autoriza o uso de fundos para pagar dívida pública que é o problema. O Senado tem que ficar de olho, os parlamentares têm que ficar de olho para ver qual é o jabuti da vez. Ainda no G1, o aumento de impostos. Reforma tributária deve deixar bicicletas mais caras. Você que está acostumado a fazer seu exercíciozinho e quer trocar de bicicleta, aproveita, porque a reforma tributária deve deixar as bicicletas mais caras. Bom, carne com alíquota zero vai baratear o churrasco? Entenda, essa é a matéria do G1. É claro que não vai deixar a carne mais cara, porque o dólar está subindo e a gente está exportando mais. Com isso vai haver falta de abastecimento no mercado interno, porque vai exportar mais, é uma tendência, né? Não que seja uma realidade, mas uma tendência. E sim, a carne deve ficar mais cara com o aumento de imposto, que é sempre a finalidade do governo Lula. Bom, ainda sobre a economia, o dólar cai mais de 2% e fecha a R$ 6,12, maior intervenção do Banco Central em 25 anos. O Banco Central teve que intervir jogando muito dólar no mercado para tentar manter, para não deixar disparar demais a moeda americana. Mas o problema todo é que a economia vai de mal a pior e todo mundo está retirando o belo dinheirinho para investir em fundos em outros países, porque ninguém é besta. Bom, o futuro chefe do Banco Central, Galípolo, não vê ataque especulativo contra o real. É claro, o governo tem mania de culpar o Banco Central, mas é claro que a culpa não é do governo central, e sim do governo com as medidas econômicas que tem tomado, só aumentando impostos sem cortar gastos. Já na revista Oeste, uma das manchetes o Ministério da Saúde ignora a dengue e mantém página dedicada à Covid-19 em site oficial. A pasta de Nízia Trindade não tem página específica para informações sobre a arbovirose, que já matou quase 6 mil desde o início do ano. Pois a Nízia Trindade é aquela pessoa, aquela figura que é omissa, realmente não tem gabarito para
chefiar um ministério e está devendo muito. Então, ela que tente protagonismo ou que saia logo, que o governo peça, que o Lula peça a cabeça dela o mais rápido possível e coloque um ministro que possa tomar conta da saúde do país, que vai de mal a pior. Ainda na revista Oeste, a Nissan decide abandonar práticas da cultura woke. A exemplo da Toyota e Ford, montadora japonesa, começa a desmontar estrutura baseada no conceito de diversidade, equidade e inclusão. Afinal de contas, as empresas se dão conta de que quem quer lacrar não lucra. Faz muito bem a Nissan sair dessa roubada. Bom, e na política internacional, a Rússia acusa a Ucrânia de usar mísseis ocidentais e promete respostas, como se ela não mandasse mísseis todos os santos dias, mísseis russos e drones iranianos, né? E Putin fala sobre duelo de mísseis com os Estados Unidos. Estamos prontos, diz Putin. Mas a grande verdade é que não está pronta. A Rússia está desesperada, precisando de qualquer maneira de um cessar-fogo, porque a economia da Rússia já degringolou de vez e é só uma questão de tempo para a Rússia puxar a bandeira branca e sair da Ucrânia, o lugar que ela nunca deveria ter invadido. Uma agressora. E uma nota de repúdio aqui ao governo brasileiro, porque teve uma votação na ONU esses dias pedindo que condenasse a Rússia pelo sequestro de crianças ucranianas. E o governo brasileiro vergonhosamente se absteve da votação. Uma vergonha para a diplomacia brasileira desse governo Lula. Ainda sobre política internacional, os Houthis do Iêmen atacam Israel e Netanyahu ameaça, pagarão preço alto. Faz muito bem Israel se defender desses terroristas esses que são apoiados pelo governo Lula, e o Brasil, a partir de janeiro, deve sofrer sanções do governo americano, não por outro motivo que seja apoiar grupos terroristas. O Brasil está do lado errado e isso pode ser um preço muito alto para a economia brasileira de uma forma geral. Esperamos que o governo desse presidente Lula volte atrás, reveja as suas posições, porque quem vai sofrer é o Brasil como um todo. E voltando à política nacional, o PGR se manifesta a favor do livramento condicional para Daniel Silveira. Já não era sem tempo, a PGR está se pronunciando, pedindo a soltura do Daniel Silveira. É lógico que a gente não concorda muitas vezes com o que a pessoa fala ou com a forma como ela fala, mas ele era deputado, a Câmara errou e agora está pagando um preço muito alto. Vamos ver como o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do processo, como vai agir. Mas eu já vou adiantar, ele vai arrumar alguma coisinha para manter o Daniel Silveira numa prisão, como é que eu posso dizer? Manter ele na prisão, é melhor dizer assim. E vamos falar um pouquinho mais sobre o STF. Bom, é muito importante para a gente que você deixe o seu like, que você compartilhe e que se inscreva no canal. O nosso canal não
aceita verba pública nem de partidos políticos. Então, a gente só pede que você deixe o seu like, compartilhe e comente. Bom, e sobre o STF, a gente precisa esquecer o STF. Não adianta ele estar querendo fazer política, então eu sugiro que os nossos parlamentares, então, assumam o protagonismo, né? E coloquem o STF no lugar deles. Não com críticas, não com... Lógico, a crítica é bem-vinda, mas como o STF não gosta muito de crítica, não é verdade? Então, eu sugiro ao nosso Congresso que, já que os ministros do STF gostam de legislar e gostam de aparecer em público, então, que eles tenham votação popular. Por que o nosso Congresso não faz, então, uma PEC onde os ministros se elejam a cada 4 anos, tenham mandatos de 4 anos e um recal a cada 2 anos? É muito simples. Assim os ministros terão a votação popular, né? E o aval da população. E um recal a cada 2 anos. Eu acho que essa seria a medida adequada. Não adianta o nosso Congresso ficar batendo de frente com o STF, não adianta ficar tentando argumentar, porque cada um acha que tem a sua razão. Então, eu acho que daria o direito dos ministros do STF terem a votação popular e um recal a cada 2 anos. Isso é muito simples, o Congresso pode se reunir e fazer uma PEC e aprovar essa PEC, onde daria aos ministros do STF o direito de legislar e de ter uma aprovação popular, através de voto popular e um recal a cada 2 anos. Essa é só a minha opinião. Bom, a gente vai ficando por aqui e volta no Jornal da Tarde. Então te vejo lá. Não esqueça de se inscrever, deixar o seu like caso goste do nosso conteúdo e compartilhar com seu amigo ou com aquele cara chato que é contra você. Um abraço, a gente se vê na próxima edição do Jornal da Bravo TV.